Você não está cansado. Você está sobrecarregado por uma mente que nunca desliga. E o mais perigoso é que isso acontece exatamente no momento em que você mais precisa de paz. Quantas noites você já viveu assim? Você deita, o corpo implora por descanso, mas a mente começa a correr. Ela revisita conversas, revive erros, cria cenários que nem aconteceram, antecipa problemas que talvez nunca existam. E quanto mais o silêncio da noite chega, e mais alto tudo isso fica dentro de você. É como se o mundo lá fora finalmente se calasse, só para o barulho dentro de você aumentar. Você tenta fechar os olhos, tenta ignorar, tenta se convencer de que amanhã resolve, mas algo continua ali, girando, insistindo, puxando você de volta para um estado de alerta que não deveria existir naquele momento. E sem perceber, aquilo que deveria ser o seu refúgio vira o seu campo de batalha. A cama deixa de ser descanso e se transforma em um lugar onde você luta sozinho contra pensamentos que não te deixam em paz. E talvez o mais difícil de admitir seja isso. Não é o dia que está te esgotando, é o que acontece depois que ele termina. Porque durante o dia você se distrai, você ocupa a mente, você resolve, responde, age, mas à noite não tem fuga. À noite você encontra você mesmo. E se dentro de você existe ansiedade, medo ou excesso de controle, é exatamente isso que vem à tona. Já percebeu como pequenas preocupações parecem maiores no escuro? Como decisões simples viram dilemas? Como o futuro parece mais pesado quando você está deitado olhando para o nada? Isso não é fraqueza, isso é uma mente sobrecarregada tentando, desesperadamente, manter o controle de tudo. Mas aqui está algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. A forma como você adormece está moldando a forma como você vive. Não é só sobre dormir ou não dormir bem. É sobre o que você alimenta dentro de você nos últimos minutos do seu dia. Porque enquanto você acha que está apenas tentando descansar, a sua mente está recebendo instruções. Ela está registrando emoções, reforçando pensamentos, criando padrões que vão acompanhar você no dia seguinte. E quase ninguém percebe isso. Quase ninguém para e pensa que aquele momento silencioso, mas aparentemente simples, é na verdade um dos mais poderosos do seu dia. É ali que você decide, mesmo sem perceber, se vai entrar na noite carregando peso, ou se vai finalmente soltar. É ali que você escolhe se continua tentando controlar tudo, ou se permite descansar de verdade. E talvez, só talvez, o problema nunca tenha sido o seu cansaço, mas sim o fato de que você nunca aprendeu a desligar por dentro. E se eu te dissesse que o seu travesseiro não é só descanso, ele é um altar. Pode parecer estranho no começo, mas fique comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você vive suas noites e, consequentemente, seus dias. Todas as noites, sem perceber, você sobe nesse altar invisível e faz uma entrega. Não é algo consciente na maioria das vezes, mas é real, é constante e está moldando sua mente e sua vida em silêncio. Você entrega preocupação ou confiança. Você entrega controle ou fé. E aqui está a verdade que muda tudo. Quem controla não descansa. Quem entrega encontra paz. Talvez agora algo esteja fazendo sentido dentro de você. Porque o problema nunca foi apenas dormir pouco. O problema é dormir carregado. E uma mente carregada não entra em descanso. Ela entra em funcionamento oculto. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente trabalha com mais intensidade no momento em que você relaxa o corpo, naquele espaço entre a vigília e o sono. É ali que tudo o que você sente com emoção se transforma em programação mental, ou seja, aquilo que você leva para a cama não fica ali. Aquilo entra em você. E é por isso que a Bíblia declara com tanta profundidade no Salmo 4:8:
em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Isso não é apenas uma frase bonita. O mais profundo aqui é o contexto. Davi estava cercado de problemas reais, mas escolheu não alimentar o medo. Em vez disso, ele decidiu confiar. Essa não foi uma emoção momentânea, foi uma posição espiritual. Porque enquanto você acha que está apenas tentando dormir, sua mente está recebendo comandos, está reforçando crenças, está decidindo como você vai acordar. Agora pense com honestidade. O que você tem colocado nesse altar todas as noites? Ansiedade, controle, medo do amanhã ou confiança de que existe algo maior cuidando de você? Porque a qualidade da sua paz está diretamente ligada ao tipo de entrega que você faz antes de fechar os olhos. E talvez seja por isso que você acorda cansado mesmo depois de horas na cama, porque você nunca realmente descansou por dentro. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse momento. Algo que a maioria das pessoas ignora completamente, e quando você entender isso, sua relação com a noite nunca mais será a mesma. Agora respire fundo e preste atenção, porque existe um momento extremamente poderoso e quase invisível para a maioria das pessoas. Um intervalo silencioso entre estar acordado e dormir. É ali que tudo muda. É ali que a mente deixa de resistir e começa a absorver. Um estado onde você já não está totalmente consciente, mas também ainda não está dormindo. E nesse espaço, a sua mente fica aberta, vulnerável, completamente receptiva. E é exatamente nesse ponto que algo decisivo acontece. Tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que você repete se transforma em ordem interna. Não é metáfora, é programação mental acontecendo em tempo real. Napoleon Hill explicava que o subconsciente não analisa, não questiona. Ele simplesmente aceita aquilo que é carregado de emoção como verdade absoluta. Agora pensa na sua rotina. Quantas vezes você deita pensando na conta que precisa pagar, na mensagem que não respondeu, no problema que ainda não resolveu? Quantas vezes você fica revisando conversas, imaginando respostas, criando cenários, como se estivesse tentando resolver a vida às 2 da manhã? E enquanto você acha que está apenas pensando demais, sua mente está recebendo comandos. Se você deita com medo, sua mente trabalha o medo. Se você deita tentando resolver tudo, sua mente continua lutando a noite inteira. É por isso que você dorme 8 horas e acorda exausta. Porque o corpo até parou, mas a mente nunca descansou. Ela ficou ativa, girando, processando, tentando controlar o que não tem controle. E no dia seguinte, a sensação é de peso, confusão, ansiedade, como se algo não tivesse sido resolvido, mesmo depois de tanto descanso. A própria Bíblia já aponta esse princípio quando diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, existe um limite para o controle humano, e ultrapassar esse limite à noite só gera desgaste, porque a mente que não entrega, não desliga, e uma mente que não desliga, não se renova. Agora entenda isso com profundidade, porque isso pode mudar completamente a sua realidade a partir de hoje. Sua mente não descansa quando você não entrega. E talvez seja exatamente aqui que esteja o ponto, que ninguém nunca te explicou. O que realmente acontece dentro de você, quando você insiste em segurar tudo até o último pensamento antes de dormir. Se essa parte já te fez enxergar algo diferente, no final nós vamos fazer uma oração simples, mas poderosa, que pode começar a reprogramar sua mente ainda hoje. Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas você está cansado. Não só do dia, não só das responsabilidades, não só da correria, mas de pensar.
Cansado de tentar prever tudo e de calcular cada passo, de imaginar todos os cenários possíveis como se isso pudesse te proteger de algo. Cansado de tentar controlar o que claramente foge do seu alcance, cansado de carregar tudo sozinho, mesmo quando ninguém te pediu isso. E o mais silencioso nisso tudo é que ninguém vê, porque por fora você continua funcionando, continua resolvendo, continua seguindo, mas por dentro você está sobrecarregado. E é por isso que a noite pesa mais. Porque durante o dia você se distrai, você ocupa a mente, você responde mensagens, trabalha, resolve problemas, mas quando a noite chega, não tem mais para onde fugir. Você deita, pega o celular, tenta se distrair mais um pouco, mas quando finalmente apaga a luz, tudo volta. Aquela conversa mal resolvida, aquela preocupação financeira, aquela decisão que você não sabe como tomar. Coisas simples ganham proporções maiores no escuro. E sem perceber, você entra num ciclo que se repete noite após noite. Napoleon Hill já dizia que a mente trabalha continuamente, com aquilo que recebe com intensidade emocional. E o que você entrega à sua mente nesse momento de vulnerabilidade não desaparece. Ele se fortalece, ele se repete, ele se torna padrão. E é assim que muitas pessoas entram em um estado de ansiedade constante, sem nem perceber quando começou. Porque não é um evento isolado, é um acúmulo silencioso. A própria Bíblia traz um convite que poucos realmente vivem. Em Pedro 5:7, lançar sobre Deus toda a ansiedade. Não guardar um pouco, não tentar resolver primeiro, mas lançar. Porque existe um limite entre responsabilidade e sobrecarga. E quando esse limite é ultrapassado, a mente entra em exaustão. E talvez você esteja exatamente aí agora. A noite deveria ser refúgio, mas virou o momento onde tudo pesa mais. Porque no silêncio, você encontra você mesmo. E nem sempre isso é leve. Nem sempre o que você encontra dentro de você traz paz. Às vezes traz dúvida, medo, insegurança, cobranças que ninguém fez, além de você mesmo. E é nesse ponto que muita gente começa a se perder por dentro, tentando encontrar respostas onde só existe desgaste, mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Algo que conecta diretamente sua fé, sua mente e sua identidade. E quando você enxergar isso com clareza, você vai entender por que simplesmente tentar relaxar nunca funcionou de verdade. E por que existe um caminho completamente diferente que começa exatamente aqui. No final desse vídeo, eu vou te convidar a declarar algo simples, mas poderoso, que pode começar a mudar esse estado interno ainda hoje. Agora continua comigo, porque toda noite você toma uma decisão, mesmo sem perceber. É silenciosa, quase invisível, mas profundamente poderosa. Você vai continuar segurando ou finalmente soltar? Decide continuar lutando com a própria mente ou confiar que nem tudo precisa estar nas suas mãos. Parece simples quando dito assim, mas na prática, essa escolha acontece no automático. Você deita pensando, só vou resolver mais isso, só mais um pensamento, só mais um cenário. E quando percebe, já está preso de novo naquele ciclo que nunca termina. Quantas vezes isso já aconteceu? Você deita depois de um dia longo, pega o telefone, responde mais uma mensagem, revisita um problema, tenta antecipar o amanhã, como se isso te desse controle. Mas no fundo, o que isso gera é o oposto: mais tensão, mais ansiedade, mais desgaste. E o mais curioso é que você faz isso tentando se sentir melhor. Napoleon Hill dizia que a mente se torna aquilo que você repete com emoção. Ou seja, cada vez que você insiste em pensar com preocupação antes de dormir, você está treinando sua mente a permanecer nesse estado. Isso é reprogramação mental.
só que inconsciente. Uma passagem perfeita para reforçar essa mensagem está no Salmo 37:5. Ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa palavra revela exatamente esse caminho. Não é sobre entender tudo antes, nem resolver tudo sozinho, mas sobre confiar primeiro, entregar primeiro, descansar primeiro. É uma inversão da lógica humana. Enquanto a mente quer controlar, Deus chama para confiar. Enquanto o mundo ensina a segurar, a Bíblia ensina a soltar. E é justamente nesse movimento de entrega que algo começa a mudar por dentro. A ansiedade perde força, a mente desacelera e a paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas continua insistindo, como alguém tentando apagar fogo com as próprias mãos. E aqui está o ponto que muda tudo. Descanso não vem quando o problema acaba. Descanso vem quando a confiança começa. Isso quebra uma lógica que você talvez tenha carregado a vida inteira, de que só pode relaxar quando tudo estiver resolvido. Mas pense, quando foi a última vez que tudo realmente esteve resolvido? Sempre existe algo pendente, algo incerto, algo fora do seu controle. Se você depender disso para descansar, você nunca vai descansar de verdade. Talvez seja por isso que, mesmo cansado, você continua ativo por dentro, porque ainda não tomou essa decisão de forma consciente. E o mais interessante é que existe uma forma prática de fazer essa virada acontecer, uma forma de treinar sua mente, alinhar sua fé e mudar completamente o estado interno antes de dormir. Algo simples, mas que quase ninguém aplica. E é exatamente isso que começa a abrir um novo caminho dentro de você a partir daqui. Existe uma razão pela qual a Bíblia fala tanto sobre descanso. Não é apenas sobre dormir melhor, e é sobre viver melhor por dentro. Quando a Bíblia diz, em paz me deito, não está descrevendo uma vida sem problemas, sem pressões ou sem responsabilidades. Está revelando um estado interno, uma decisão espiritual que muda tudo, porque descanso verdadeiro não nasce quando tudo está resolvido do lado de fora. Ele nasce quando algo se alinha do lado de dentro. E isso tem tudo a ver com fé aplicada e reprogramação mental. Pensa no seu dia a dia. Você resolve 1000 coisas, responde e-mails, lida com imprevistos, cuida de casa, de filhos, tenta manter tudo sob controle. Mas quando chega à noite, ainda tem aquela sensação de que algo ficou pendente. Às vezes é uma conta, uma conversa, uma decisão. E mesmo deitado, o corpo até tenta desligar, mas a mente continua ativa, como se ainda estivesse em serviço. Napoleon Hill explicava que a mente subconsciente continua trabalhando com aquilo que você entrega a ela com emoção. Então, se você deita tentando resolver tudo sozinho, é isso que sua mente vai continuar fazendo durante a noite inteira. Tentando, girando, buscando controle. Agora respire fundo e solte o ar devagar. Porque existe algo que você precisa entender hoje. Algo que pode libertar sua mente desse ciclo silencioso. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Existe um Deus que trabalha enquanto você dorme. Isso não é apenas uma ideia espiritual bonita, é um princípio real de fé e alinhamento interno. Porque quando você entrega, você não está desistindo, você está redirecionando o controle. E isso muda completamente a forma como sua mente opera. A maioria das pessoas até ora antes de dormir, mas continua segurando tudo por dentro. Fala palavras, mas não solta o peso. E aí nada muda. Porque Deus não invade o controle. Ele responde à entrega. E entrega não é repetir frases. É uma decisão interna, silenciosa, mas poderosa. É quando você deita e, mesmo sem ter todas as respostas, decide confiar. Decide parar de lutar naquele momento.
Decide descansar de verdade. Talvez você já tenha vivido noites em que, mesmo com problemas, conseguiu dormir em paz. E outras em que, sem nada tão grave acontecendo, sua mente não parava. Isso não é coincidência. Isso é estado interno. Isso é alinhamento entre fé, mente e emoção. E quando esse alinhamento acontece, algo começa a mudar dentro de você, de forma sutil, mas profunda. E existe um próximo passo nesse processo que quase ninguém percebe, mas que pode transformar completamente a forma como você entra na noite a partir de agora. Se essa parte já tocou algo dentro de você, no final eu vou te convidar a fazer uma oração simples, mas poderosa, que ativa esse princípio na prática. A noite não é só ausência de luz, ela é um espaço. Um ambiente onde o invisível ganha força, onde aquilo que você carregou o dia inteiro começa a se manifestar sem distrações, sem máscaras, sem interrupções. Quando o barulho do mundo diminui, o que está dentro de você aumenta, e é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem mais vulneráveis quando deitam. Não porque algo externo mudou, mas porque agora só existe você. E o que está dentro de você. Pensa em um dia comum. Você acorda, prepara o café, leva filho para a escola, se distrai, conversa, vai trabalhar, se ocupa o tempo todo. A mente está sempre sendo alimentada por estímulos externos. Mas à noite, tudo isso desaparece. E aí, aquele pensamento que parecia pequeno durante o dia começa a crescer. Aquela preocupação que você ignorou volta com mais força. Aquela insegurança começa a falar mais alto. E sem perceber, a noite se transforma em um espaço onde a ansiedade encontra terreno fértil. Mas preste atenção e vem comigo, pois aqui está o ponto que muda tudo. A noite também pode ser um lugar de revelação, porque esse mesmo ambiente onde o medo cresce, é o ambiente onde a paz pode se estabelecer. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente responde às impressões mais fortes recebidas antes do sono. Ou seja, o que você leva para esse momento não apenas permanece, se multiplica. Isso é reprogramação mental acontecendo no nível mais profundo. A Bíblia mostra esse princípio de forma poderosa quando revela que muitos encontros com Deus aconteceram à noite, em momentos de silêncio, quando tudo ao redor estava quieto. Uma das passagens bíblicas mais fortes que revela isso acontece com o jovem Samuel. Durante a noite, quando tudo já estava em silêncio e todos dormiam, ele estava deitado no templo. Não havia movimento. Não havia distração, não havia barulho externo, apenas quietude. E foi exatamente nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. 1 Samuel 3:4. No início, Samuel não reconheceu a voz. Ele achou que era outra pessoa chamando. Isso é profundo. Porque muitas vezes Deus fala, mas a mente ainda não está sensível o suficiente para perceber. Mas, conforme o silêncio permanecia e o coração se abria, ele começou a entender. Até que chegou o momento em que ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Percebe o padrão? Isso não é coincidência. É porque quando o externo se cala, o interno se torna mais acessível, e é aí que você percebe que a noite pode ser duas coisas completamente diferentes: um lugar de ansiedade ou um lugar de revelação. E tudo depende do que você leva para ela. Se você entra na noite carregando medo, controle e preocupação, é isso que vai crescer dentro de você. Mas se você entra com fé, com entrega, com confiança, algo diferente começa a acontecer. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquela paz inesperada, aquela sensação de que, mesmo sem respostas, algo dentro de você se acalmou.
E é exatamente aqui que começa uma mudança mais profunda, porque não se trata apenas de pensar positivo ou tentar relaxar. Existe um caminho intencional, quase invisível, que conecta sua mente, sua fé e sua identidade nesse momento específico. E quando você entende como acessar isso de forma consciente, a noite deixa de ser um peso e começa a se tornar um ponto de transformação dentro de você. Se essa parte já abriu algo na sua percepção, se inscreva no canal e vamos continuar alinhando tudo, isso na prática, porque ainda não acabou. Mas hoje, antes de dormir, quero que você faça algo diferente. Talvez você já tenha tentado várias coisas, ficar em rede social até cansar, assistir algo para distrair a mente, até mesmo tentar forçar o sono, mas nada disso resolve o que está acontecendo dentro de você. Então, dessa vez, não tente fugir. Faça o oposto. Desligue tudo. Silencie o ambiente. Apague as luzes. Deixe o quarto em quietude. Respire profundamente 3 vezes, soltando o ar devagar, e permita que esse momento seja diferente de todos os outros. Feche os olhos e diga apenas: Senhor, nesta noite eu entrego minhas preocupações. Silencio minha mente e escolho confiar no teu cuidado. Sem palavras elaboradas, sem discurso bonito, sem tentar sentir algo específico. Só isso. Só entrega. Porque o poder não está na quantidade de palavras. Está na decisão interna. Napoleon Hill ensinava que a mente responde àquilo que é carregado de emoção e repetição. E quando você fala com verdade, mesmo que em silêncio, você está dando uma nova direção para o seu subconsciente. Isso é reprogramação mental alinhada com fé. Talvez no começo pareça estranho. Talvez sua mente queira voltar para os mesmos pensamentos, como quando você deita e lembra da conta atrasada, da conversa difícil, da incerteza do amanhã. Isso acontece com todo mundo. É como alguém que tenta descansar, mas levanta várias vezes para checar algo que não pode resolver naquele momento. Só que dessa vez, você não volta a pegar. Você não retoma o controle. Você não entra de novo na mesma roda. A Bíblia ensina a lançar sobre Deus toda a ansiedade. Não uma parte, não aquilo que é mais fácil, mas tudo. E lançar não é dizer, depois eu pego de volta mentalmente. É soltar de verdade. É confiar mesmo sem ter resposta imediata. É deitar sem resolver, mas em paz. E isso muda completamente o estado interno. Porque quando você insiste em pensar, você alimenta o ciclo. Mas quando você entrega, você interrompe. E talvez você perceba algo interessante acontecendo. Uma leve desaceleração, um silêncio diferente. Não um vazio, mas uma paz que começa a ocupar o espaço que antes era preenchido por preocupação. Não precisa ser intenso, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Porque é nesse ponto que sua mente começa a receber uma nova ordem. E algo dentro de você começa a responder de uma forma que você ainda não está acostumado a perceber. Logo, logo, eu vou te convidar a fazer uma oração simples, mas que pode fortalecer essa prática na sua vida. Quando você faz isso, algo muda. Pode não ser barulhento, pode não ser imediato aos olhos, mas é real. Sua mente recebe uma nova direção. Pela primeira vez em muito tempo, ela deixa de operar no automático da ansiedade e começa a responder a uma decisão consciente. Ela para de trabalhar contra você e começa, aos poucos, a trabalhar a seu favor. Porque agora, não é mais o medo alimentando o processo, é fé. E isso transforma completamente o que acontece dentro de você. Porque a maioria das pessoas nunca percebeu que a mente precisa de direção. Se você não dá uma direção intencional, ela volta para o padrão antigo.
É como alguém que, ao deitar, lembra de um problema no trabalho e começa a imaginar 1000 formas de resolver, ou alguém que revive uma conversa e pensa em tudo que poderia ter dito diferente. Isso parece inofensivo, mas é ali que a mente entra em ciclo. Napoleon Hill explicava que pensamentos repetidos com emoção se tornam comandos para o subconsciente. Ou seja, você não está só pensando, você está programando. Mas quando você interrompe esse padrão com uma entrega verdadeira, algo muda na base. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, ou seja, não depende da lógica, não depende de você resolver tudo primeiro. É uma resposta interna que começa quando você decide confiar. E essa confiança, mesmo simples, começa a reorganizar seus pensamentos, suas emoções, seu estado mental. Veja se já não aconteceu com você. Aquele problema em que você tentou resolver tarde da noite e nada fazia sentido. Mas no dia seguinte, com a mente mais leve, a solução apareceu como mágica, totalmente clara. Isso não é coincidência. É o resultado de uma mente que parou de lutar e começou a se alinhar. Quando você entrega, você tira o peso da tentativa constante e permite que sua mente funcione de forma mais equilibrada, mais saudável, mais produtiva, e com o tempo isso se torna um novo padrão. A ansiedade perde força, o excesso de controle diminui e a sensação de paz começa a aparecer com mais frequência. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a forma como você se relaciona com eles mudou. Sua mente deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um espaço de reconstrução. E é exatamente nesse ponto que algo ainda mais profundo começa a acontecer. Porque não é só sobre parar de pensar demais ou dormir melhor. Existe uma camada de proteção, o de fortalecimento interno, que começa a se formar quando você entra na noite nesse estado, e isso muda completamente a forma como você enfrenta o que vem no dia seguinte. Então, a partir de agora, você não dorme mais vulnerável, você dorme posicionado. Porque você já aprendeu que existe uma diferença enorme entre deitar por exaustão e deitar com consciência. Porque quando você simplesmente cai na cama, a mente ainda está aberta, exposta, carregando tudo o que veio do dia. Mas quando você se posiciona antes de fechar os olhos, algo muda no ambiente interno. É como alguém que fecha a porta da casa à noite com segurança. Não por medo, mas por proteção. A maioria das pessoas protege o que é externo, mas esquece de proteger a própria mente. Antes de dormir, existe um momento decisivo, um instante silencioso onde você pode escolher o estado em que vai entrar na noite. E é aqui que entra algo simples, mas extremamente poderoso. Declare, mesmo que em voz baixa, mesmo que só dentro de você, eu não entro na noite com medo, eu entro com fé. Parece uma frase pequena, mas ela carrega direção. Napoleon Hill ensinava que palavras carregadas de emoção influenciam diretamente o subconsciente. Ou seja, quando você declara com intenção, você não está apenas falando, você está alinhando sua mente. Pensa em quantas vezes você já deitou depois de ver notícias negativas, discussões, problemas, e levou tudo isso para dentro da noite. É como se você abrisse a porta da sua mente e deixasse tudo entrar. E aí, durante o sono, aquilo continua circulando, criando cenários, alimentando ansiedade. Mas quando você se posiciona, você muda isso. Você define o que entra e o que não entra. A Bíblia fala sobre revestir-se de proteção, não como um ritual complicado, mas como uma postura interna. É entender que você não precisa enfrentar tudo sozinho, ou nem mesmo nos momentos mais silenciosos. E quando você escolhe fé no lugar do medo, você não está negando a realidade. Você está escolhendo qual realidade vai dominar dentro de você. Com o tempo,
isso começa a transformar suas noites. Aquela inquietação diminui, aquele peso começa a perder força. E a mente vai aprendendo um novo caminho. Não é algo forçado, é algo construído. E quanto mais você pratica, mais natural se torna entrar nesse estado de confiança antes de dormir. E é justamente aqui que algo ainda mais profundo começa a se revelar, porque quando você passa a dormir posicionado, o impacto não fica só na noite. Ele começa a aparecer no seu despertar, na sua clareza, nas suas decisões ao longo do dia. Chega de noites pesadas, chega de acordar cansado como se nem tivesse descansado de verdade. Chega de viver preso nesse ciclo silencioso, onde o corpo para, mas a mente continua correndo sem direção. Você não nasceu para viver assim. Pode até ter se acostumado, pode até achar que é normal, mas não é. Existe uma diferença entre viver ocupado e viver sobrecarregado por dentro. Mas aqui está algo que precisa ficar claro dentro de você agora. Você nasceu para viver com clareza, com força, com paz. Isso não é promessa distante, é uma possibilidade real que começa dentro da sua mente e da sua fé. Napoleon Hill dizia que a identidade que você assume internamente define os resultados que você vive externamente. Ou seja, não é só o que você faz durante o dia, é quem você se torna por dentro, principalmente nos momentos silenciosos. E talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mais controle ou mais tentativa de resolver tudo. Talvez o que esteja faltando seja uma decisão interna, firme, que muda a direção da sua vida de dentro para fora. A Bíblia fala sobre renovação da mente, sobre transformação que começa no interior. Isso é reprogramação mental com fundamento espiritual. É parar de repetir padrões que te esgotam e começar a construir um novo estado interno baseado em confiança. Para de querer dar conta de tudo, achando que isso te dará segurança. Não aumente o seu peso. Agora, quantas vezes, mesmo sem resolver tudo, você teve um momento de paz quando decidiu confiar, ainda que por alguns instantes? Isso mostra que o caminho não está no controle absoluto, mas na confiança consciente. Isso começa quando você decide confiar, não quando tudo estiver certo, não quando todas as respostas aparecerem, mas agora, no meio do que ainda não está resolvido, no meio do que ainda gera dúvida. É nesse ponto que sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser alguém que reage ao medo e começa a se tornar alguém que escolhe a fé. E quando essa mudança começa por dentro, algo novo começa a se formar. Não só na forma como você dorme, mas na forma como você acorda, pensa, decide e vive. E é exatamente aí que muita gente percebe uma virada que nunca conseguiu explicar antes, mas que tem tudo a ver com o que acontece nos momentos mais silenciosos da sua rotina. Se isso falou com você, não ignore, porque talvez esse não seja só mais um conteúdo que você ouviu, mas um daqueles momentos raros em que algo dentro de você desperta. Sabe quando você está vivendo no automático, repetindo os mesmos padrões, e dormindo da mesma forma, acordando com o mesmo peso, e de repente algo faz você enxergar diferente? É aqui que muita gente sente, mas poucos decidem agir. E é essa decisão que separa quem continua cansado de quem começa a viver com clareza. Escreva agora, com intenção, mesmo que seja simples: eu transformo minha noite em altar. Não é sobre comentar por comentar, é sobre declarar. Napoleon Hill já ensinava que palavras repetidas com emoção moldam a mente e criam direção interna. Isso é reprogramação mental na prática. E quando você declara algo alinhado com fé, você começa a construir uma nova identidade. Uma das passagens mais diretas sobre isso está em Romanos 10:9.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Essa passagem revela exatamente esse princípio espiritual. Naquilo que você crê no coração e declara com a boca, não é apenas palavra, é alinhamento interno, é ativação de fé, é transformação de dentro para fora. Então, mais importante do que escrever, é praticar a partir de hoje. Porque não adianta sentir agora e esquecer depois. Talvez hoje, quando você deitar, sua mente tente voltar para o padrão antigo, lembrar de problemas, puxar preocupações, tentar controlar tudo de novo. Isso acontece com todo mundo, mas dessa vez você vai lembrar dessa conversa, vai lembrar que existe outro caminho, e é nesse momento que você escolhe diferente. Agora respire fundo, feche seus olhos, visualize uma luz dourada cobrindo seu corpo e fale essa oração com a voz calma, sem ansiedade. Senhor, nesta noite, eu entrego o que não posso controlar. Descanso na tua presença e confio que enquanto eu durmo, o Senhor já está cuidando de tudo. Agora, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui você não recebe motivação vazia. Aqui você constrói uma mente forte, uma fé ativa e uma identidade que não quebra. Não é sobre se sentir bem por alguns minutos. É sobre transformar a forma como você vive todos os dias, começando por dentro, começando nos momentos que ninguém vê. E é exatamente por isso que o próximo passo é tão importante. Porque no próximo vídeo, você vai entender o que fazer nos primeiros 5 minutos da manhã para proteger tudo o que você construiu à noite. Porque muita gente até consegue um momento de paz antes de dormir, mas perde tudo logo ao acordar, sem perceber. E existe uma forma de quebrar esse ciclo completamente. Se essa mensagem já fez sentido para você, não deixe de escrever. Eu transformo minha noite em altar. E leva isso com você hoje, porque o que você faz nas próximas horas pode começar a mudar tudo silenciosamente dentro de você.